Você acha que no trânsito a moto deve ocupar o mesmo espaço físico lá na via que um automóvel? Bom, eu entendo que não e vou te dizer os meus motivos. Mas tem um projeto de lei lá na Câmara Federal propondo o fim do corredor, ou seja, motociclistas não poderão mais andar entre carros. Vamos falar sobre isso? Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Eu te convido a me seguir lá no Instagram, caso você já goste do conteúdo aqui do YouTube, @Manual do Trânsito, porque lá a gente tem vídeos adicionais. Bem, eu já falei aqui em alguns vídeos que quando o Código de Trânsito Brasileiro foi pensado lá em 97, entrou em vigor em 98, havia um artigo que dizia que era proibido andar entre carros, ou seja, era proibido os motociclistas andar entre filas adjacentes de veículos, qualquer que fossem. Só que esse artigo foi vetado, de certa forma, autorizando a passagem entre veículos com a justificativa, isso fez parte das razões do veto, de que a motocicleta perderia o que ela tem de principal, que é a agilidade. Mas mesmo havendo essa autorização para o motociclista andar entre veículos, de forma implícita, né? É possível sim motociclistas serem autuados por andar ali entre filas adjacentes de veículos, logo no corredor, uma vez que, a depender de como ele passe, muito rápido, muito próximo, há uma previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro que é deixar de guardar a distância lateral ali de outros veículos. Inclusive, eu até falei desse assunto num vídeo que existe até outro projeto de lei que é totalmente contrário ao que a gente vai falar nesse vídeo aqui, que é justamente de facilitar o uso de faixa azul em todo o país. É essa capa que você está vendo agora e eu vou deixar ao final desse vídeo aqui que você está assistindo, se você quer assistir esse vídeo que pode ampliar o número de faixas, que pode ampliar esse benefício, né? Porque já houve alguns resultados que mostram que nas vias em São Paulo, onde foi autorizado, houve uma redução nos sinistros de trânsito. Eu vou deixar ao lado do meu rosto. Mas vamos falar desse projeto de agora. O que é que acontece? Trata-se do projeto de lei 1549 deste ano, 2023, do deputado federal Marcos Soares, do União Brasil, do estado do Rio de Janeiro, que pretende alterar o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos direto aqui para a proposição. Ele pretende acrescentar dispositivos na Lei 9.503, que é o Código, tornando obrigatório o tráfego desses veículos, no caso motocicletas, motonetas e ciclomotores, nas faixas de circulação utilizadas por automóveis e também criar faixas exclusivas de motocicletas em avenidas ou vias em que a velocidade ultrapasse 50 km por hora. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que obrigar que motocicletas, motonetas e ciclomotores, que seus condutores andem, ou seja, o tráfego desses veículos sejam onde os automóveis andam, na mesma, ocupem o mesmo espaço que os automóveis ocupam, e sempre que a avenida ultrapassar 50 km por hora, que sejam criadas faixas exclusivas. Então, como é que ficaria o artigo 57? Fica proibido o tráfego de motocicletas, motonetas e ciclomotores entre veículos de faixas adjacentes. Isso aqui entenda como corredor. A circulação se dará exclusivamente nas faixas de circulação utilizadas por automóveis. Caso a via de circulação tenha limite superior a 50 km por hora, deverá ser criada faixa exclusiva para tais veículos pelo órgão competente. Ou seja, se a via for de até 50, os motociclistas devem andar onde os carros andam. E se ela for acima de 50, deve ser criada faixa exclusiva para tais veículos pelo órgão competente. Aí ele traz aqui o posicionamento, não vem muito ao caso, quando tiver corredor de ônibus. O poder público deverá, sempre que possível, disponibilizar faixa exclusiva para a circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores, ou seja, quando não for acima de 50, sempre que possível, mas acima de 50, deverá criar sempre. E ele traz aqui, sim, quem
não respeitar, estará cometendo infração de natureza média. Ou seja, cria o inciso 13 no artigo 244, infração de natureza média, que hoje é uma multa de R$130. E ele justifica que o número de morbimortalidade no trânsito requer que as autoridades e instituições tomem providências inadiáveis. No Brasil, não há uma pesquisa específica que relaciona o hábito de rodar no corredor com o aumento dos acidentes de trânsito. Ora, se não há relação de rodar no corredor com o aumento dos acidentes, por que essa proposição? Entanto, é inegável que ao trafegar no corredor, os motoqueiros correm mais riscos e têm chances maiores de sofrer um acidente. Sim, mas é algo subjetivo. Importante dizer que não se trata motoqueiro e sim motociclista. A principal razão para isso é a diferença de velocidade da moto em relação aos outros veículos, que geralmente é abusiva. Isso porque muitas pessoas passam no corredor na mesma velocidade que na pista, pilotando até mesmo acima de 100 km por hora. Neste caso, basta um simples descuido para que um acidente fatal ocorra. Isso realmente pode acontecer. E há outros posicionamentos. Eu entendo que é sim uma proposta que tem visado aí a segurança no trânsito, mas também dá para perceber que foi uma proposta que talvez com boas intenções, mas desprovida totalmente de conhecimento. Como eu falei no início, há sim desconhecimento por parte do parlamentar, tecnicamente, dá para ver, né? Até mesmo na redação, não é motoqueiro, é motociclista, já não se fala mais em acidente, a gente chama de sinistro de trânsito. É inegável que a gente precisa sim ter um tratamento para garantir segurança no trânsito. A gente preza muito por segurança no trânsito aqui nesse canal. Sou um grande defensor disso. Jamais vou ir de encontro à segurança no trânsito, mas a gente tem que ter a medida de racionalidade. Imaginar, primeiro, que a gente vai ter órgãos de trânsito em todas as vias acima de 50 km por hora, considerando aí somente as vias urbanas dos municípios, com sinalização de faixa exclusiva de motocicleta, é no mínimo uma ingenuidade, né? A gente não tem sinalização mínima de pare e dê a preferência nos cruzamentos, onde morrem pessoas quase que diariamente em pontos importantes das nossas cidades. Segundo, imaginar que com a quantidade de veículos, principalmente nos grandes centros urbanos, como a gente tem, que todos os motociclistas vão ter que ocupar nas vias de até 50 km por hora o espaço físico que um automóvel ocuparia, é minimamente ingenuidade achar que existe malha viária suficiente para comportar isso. Se esse tipo de lei fosse aprovado, é aquele tipo de lei que você cria para não ser cumprida. Nem mesmo os órgãos de trânsito fiscalizariam esse tipo de coisa, porque o congestionamento seria algo absurdamente inaceitável para as condições que a gente já vive na nossa cidade, né? Quero crer que há muito boa intenção nesse projeto de lei, mas ele tem aí uma série de equívocos, desde desconhecimento técnico e muito de falta de razoabilidade. Portanto, não só não concordo, como eu acho que ele realmente é um projeto que não se sustenta. Por hoje é só, espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.